Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 14 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. CPI mista que investiga a violência contra a mulher está na Paraíba esta semana. Marta Suplicy deixa o Senado e toma posse como ministra da Cultura. Veja como foi a sessão plenária de ontem e a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente discute o Cerrado brasileiro. Agora, no Senado em Dia. A Paraíba é o 7º estado do país com mais casos de violência contra a mulher. É lá que integrantes da CPMI, que investiga essa questão, concentram os trabalhos até hoje. Nessa quinta-feira, as diligências foram no interior do estado. A CPI acompanha um caso de punição que pode se tornar um exemplo para o país. No Fórum de Queimadas, a 133 quilômetros de João Pessoa, integrantes da CPI mista que investiga a violência contra a mulher vieram ouvir a juíza, delegada, promotor, vítimas e testemunhas de um crime que chocou a Paraíba. Em fevereiro deste ano, um grupo de 10 jovens rapazes armou uma festa com as amigas, simulou um assalto, usou máscaras, meias e capuzes para promover um estupro coletivo de 5 mulheres. 2 acabaram assassinadas com tiros. Eram todos conhecidos e foram identificados rapidamente pelas vítimas. O processo está avançado. 7 estão presos no presídio de João Pessoa. 3 são menores que cumprem medidas disciplinares. A senadora Ana Rita, relatora da CPMI, espera que a punição seja rápida e rigorosa, que este seja um caso exemplar, que sirva de referência para todo o país no combate à impunidade e à violência contra a mulher. No caso específico que aconteceu aqui em Queimadas, esse que é um caso que nós estamos chamando de emblemático, nós nos sentimos realmente assim, muito triste pelo fato, né? Mas nós também tivemos a oportunidade de perceber, ao conhecer o processo aqui, de que todo o processo foi bem instaurado, toda essa parte inicial de investigação ela foi muito bem feita e foi também num tempo razoavelmente bom. Agora pela manhã, representantes da CPI visitam a Delegacia da Mulher e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Edinalva Bezerra, em João Pessoa. Depois haverá uma audiência com o governador Ricardo Coutinho, além de visita ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. À tarde, a CPI promove a audiência pública na Assembleia Legislativa. Marta Suplicy tomou posse ontem como ministra da Cultura. Antes, ela assinou, em nome do Senado, um convênio com a Caixa Econômica Federal. Foi o último ato de Marta Suplicy no Senado, como presidente do Conselho de Supervisão do SIS, o Sistema de Saúde dos Servidores da Casa. Foi dela a iniciativa de buscar o convênio com a Caixa Econômica Federal. Todos entenderam que nós tínhamos que ter uma transformação. E um dos maiores aportes para a compreensão foi quando percebemos que se nos aliássemos ao grupo que já a Caixa trabalha na questão da saúde, nós teríamos um atendimento melhor, níveis melhores de profissionalismo, de atendimento e um custo muito reduzido. Esse ato aqui é muito importante para a Caixa também. O nosso plano de saúde recebe mais 15 mil vidas e isso torna ele mais eficiente. Diminui os nossos custos também, assim como diminui os custos do Senado. Era para ser só uma assinatura de convênio, mas o clima foi de despedida. A senadora Marta Suplicy agradeceu aos servidores e o apoio recebido do presidente José Sarney durante o período em que atuou no Senado. Ele retribuiu o elogio. A Marta vai fazer uma revolução no Ministério da Cultura, não tenho dúvida a respeito disso, porque ela é uma pessoa que tem o sentido da inovação, de querer sempre estar com os olhos no futuro e fazer, como dizia o Padre Vieira, ter saudade do futuro. A posse no Palácio do Planalto foi concorrida, com a presença de todos os ministros, parlamentares e representantes da área cultural. Marta Suplicy foi empossada no lugar de Ana de Holanda. A presidente Dilma agradeceu à ex-ministra e ressaltou a confiança no trabalho de Marta Suplicy. Tenho certeza que a senadora e ex-prefeita, a minha amiga e companheira Marta Suplicy, está à altura do papel de levar à frente o Ministério da Cultura,
transformando a cada momento a cultura numa prioridade central do meu governo. A ministra Marta Suplicy recebe o Ministério da Cultura com um orçamento de 3 bilhões de reais em 2013, além de 2,2 bilhões que podem ser mobilizados pela Lei de Incentivo à Cultura. Um orçamento quase 65% maior do que o deste ano. Fazer com que esses recursos possam beneficiar o maior número de pessoas é um dos desafios da nova ministra. Eu vou me debruçar agora sobre o Vale Cultura e vamos ver se a gente consegue a aprovação na Câmara, porque com a aprovação de ontem do Sistema Nacional de Cultura e a aprovação do Vale Cultura, nós damos um passo, mas não é um passo, é um passo de gigante. Na sessão plenária de ontem, parlamentares comentaram projetos que o Senado aprovou e fizeram uma análise da indústria brasileira. Hoje, o Ministério da Fazenda reduziu de 3% para 2% a expectativa de crescimento da economia neste ano. O senador Roberto Requião fez uma análise do momento econômico brasileiro. Ele questionou uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que apontava os primeiros anos do governo Dilma Rousseff como os de menor crescimento do PIB desde o Plano Real. Embora avalie que a média de crescimento é melhor que no governo de Fernando Henrique Cardoso, Requião criticou o fraco desempenho da indústria. O indicador de nível de atividade, índice da Fiesp, para medir o desempenho industrial, registrava em julho uma queda de 6,4%. No setor de produção de bens de consumo duráveis, o recuo foi de 8,4%. Na produção de bens intermediários, diminuição de 2,5%. E o desfile de números negativos continua. O senador Paulo Davim elogiou a aprovação de 2 projetos que, segundo ele, têm grande alcance social. O que regulamenta a profissão de cuidador de idosos e o que institui a vacinação contra o HPV na rede pública. Acho esse projeto de grande alcance do ponto de vista de saúde pública, de prevenção, já que o vírus da HPV está relacionado com o câncer de colo de útero. De 3 a 10% das mulheres que tiveram contato com o vírus HPV, elas desenvolvem câncer de colo de útero. O senador Mozarildo Cavalcante defendeu o projeto que permite a instalação de free shops em cidades de fronteira, aprovado nesta quarta-feira pelo plenário. Ele acredita que as lojas francas vão atrair consumidores de outros países, gerando renda para o Brasil. E o que acontece na prática, até aqui, é que do lado dos países vizinhos, desde a Venezuela até lá na Argentina, o que nós temos do lado dos países vizinhos? Zonas francas, áreas de livre comércio, free shops, e o que, na prática, para nosso prejuízo, ocorre é que a população dessas cidades gêmeas brasileiras vai comprar nas cidades gêmeas do outro lado da fronteira. Então, deixa lá o nosso dinheiro. E o senador Pedro Simon criticou a suspensão dos trabalhos da CPI do Cachoeira durante o mês de setembro. Ele encaminhou representações à Corregedoria do Senado e ao Conselho de Ética, pedindo que sejam apuradas as causas da paralisação. Na opinião do senador, houve uma manobra para impedir o avanço das investigações. Os membros da CPI que estão participando dessa maioria que está agindo da maneira que assuma a responsabilidade. Mas que fique claro que não é o Congresso Nacional, não é o Senado da República. Essa atitude vergonhosa, humilhante, vexatória que eles estão fazendo, que ficará na história para sempre do Congresso Nacional, eles assumam. O corregedor do Senado, Vital do Rego, que também preside a CPI do Cachoeira, não se pronunciou sobre a representação do senador Pedro Simon. O presidente do Conselho de Ética, Antônio Carlos Valadares, informou que tem 5 dias úteis para decidir se aceita a representação. Mais medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. É o objetivo do programa anunciado ontem pela presidente Dilma Rousseff. O senador Aníbal Diniz, primeiro vice-presidente do Senado, representou a casa na cerimônia no Palácio do Planalto. Em meio a muitas homenagens aos atletas que foram aos Jogos de Londres, o governo anunciou o Plano Brasil Medalha,
O programa é para investir em 21 modalidades olímpicas e 15 paralímpicas até 2016. Estamos conscientes que para que a gente possa dar um passo, dar um salto e fazer um gol, nós precisamos de ter uma ação deliberada, sistemática e objetiva do governo. Hoje o governo destina R$1,5 bilhão ao esporte de alto rendimento. O Brasil Medalha vai elevar esse valor em R$1 bilhão. 690 milhões são para o apoio ao atleta e à equipe técnica. O restante é para construir e reformar 22 centros de treinamento. Nós vamos construir, quiçá, o melhor centro paralímpico do mundo. O plano também cria a Bolsa Pódio de até R$15 mil para os atletas brasileiros que estiverem entre os 20 primeiros do mundo em cada modalidade individual e que vão competir no Rio. Com o Plano Brasil Medalha, o governo quer que o país saia do 22º lugar alcançado nos Jogos de Londres e pule para a 10ª colocação nas Olimpíadas do Rio em 2016. Já na Paralimpíada, a meta é sair do 7º lugar e alcançar a 5ª colocação. Os atletas aproveitaram a presença da presidente e de parlamentares para fazer um pedido. Quem sabe a gente não tenha mais uma conquista em nome dos atletas, que seria, de repente, uma aposentadoria por mérito. No dia em que os atletas viraram autoridades no Palácio do Planalto, eles saem daqui com a promessa de um futuro melhor para o esporte. Como diz o nome, né? Brasil Medalhas, para existir medalhas a gente tem que ter investimento e isso está acontecendo. Não vai treinar só a gente, mas sim o atleta de base. Como pode ser como dois irmãos, Falcão, na 2016, e pode ser mais um monte de atleta que pode buscar medalha. Uma audiência pública da Comissão de Meio Ambiente lembrou o Dia do Cerrado, celebrado em 11 de setembro. Representantes dos povos desse bioma debateram com parlamentares e especialistas uma agenda para o Cerrado nos próximos anos. Representantes dos povos do Cerrado, membros de tribos indígenas, levaram até o auditório Petrônio Portela 2 troncos de buriti, simbolizando a necessidade de preservação do Cerrado. Junto do presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, eles realizaram um rápido ritual para dar início à audiência pública. O presidente da Embrapa afirmou que, apesar dos avanços na pesquisa científica alcançados pela empresa nos últimos 30 anos, a instituição ainda possui uma dívida considerável com o Cerrado. Esse bioma ele é muito especial para a Embrapa e praticamente tudo que a gente sabe de agricultura tropical foi esse bioma que nos deu. Então, acho que a Embrapa tem uma dívida muito grande ainda com esse bioma. Roberto Cavalcante, do Ministério do Meio Ambiente, destacou o papel estratégico do Cerrado entre os biomas brasileiros. É o bioma que faz a costura entre a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal. Aqui no Cerrado só chove 6 meses por ano e os rios correm 12 meses. Por quê? Justamente são as paisagens naturais, os campos, as grandes esponjas do Cerrado que abastecem não só o Cerrado, mas que formam a Amazônia, a Mata Atlântica. Maria Anice Aires, representante do movimento das quebradeiras de coco, fez um apelo ao Executivo e ao Legislativo pela demarcação de terras para as populações tradicionais nas áreas de Cerrado. Das áreas indígenas, das áreas quilombolas, das reservas extrativistas, das áreas que se diz do Estado para transformar para agricultores familiares. E hoje nós ainda sabemos que ninguém vive sem a terra, mas temos muitos companheiros do movimento organizado ainda despejado e acampado. Isso é muito triste. O coordenador-geral da Rede Cerrado, que reúne 14 estados, fez a defesa do bioma como patrimônio nacional. A gente vem lutando, deve ter mais ou menos aqui uns 6, 7 anos aqui, para a gente poder botar a lei da PEC do Cerrado em pauta de votação, da maneira que nós estamos querendo, e ela está engavetada. O ambientalista Donizete Tokarski defendeu a lei do Cerrado proposta pelo senador Rodrigo Hollenberg. Já que o Congresso Nacional não aprovou a PEC do Cerrado, que adormece, às vezes sendo negociada por parlamentares que não têm o compromisso
com o Cerrado. Aqui no projeto de lei nós vamos estabelecer, nessa lei do Cerrado, estabelecer o modo de uso consequente de conservação para o Cerrado. Aqui numa audiência dessa se cria uma sinergia, se cria uma força que a gente já viveu na Amazônia, gente. A Amazônia foi tida durante muito tempo e lamentavelmente os danos ficaram, as cicatrizes ficaram como um grave problema. A gente não tinha voz, não tinha vez. Portanto, nós temos que fazer tudo de forma inteligente, de forma sustentável, garantindo a repartição dos benefícios e fazendo com que o desenvolvimento do Cerrado promova a melhoria da qualidade de vida de todos e a preservação do Cerrado para as futuras gerações. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.